Fala galera do canal Geek News Up, tudo bem com vocês? Bom, os jogos são um tipo de entretenimento que permitem que você assuma a alcunha, o avatar de um protagonista e viver a história daquele protagonista, como todos vocês já sabem muito bem. Porém, entre os jogos atuais e até os antigos, nós temos muitas histórias genéricas, histórias simples, sem muito aprofundamento, onde o protagonista estar ali ou não realmente não faz diferença nenhuma. Entretanto, nós também temos muitas histórias que podem fazer até o mais macho dos machos chorarem. Há muitos jogos com histórias que nos envolvem de certa forma que faz a gente chorar. Seja por alegria, por tristeza ou qualquer outro sentimento que você pode despertar na sua jogatina. Então aqui o canal Geek News Up fez uma pesquisa na internet e a gente encontrou aqui. Vamos falar aqui então, vamos apresentar para vocês uma lista com os jogos com as melhores histórias que a gente pôde encontrar. Já adianto aqui que se você discordar de alguma coisa ou de outra, fala com respeito e educação embaixo nos comentários e coloca o que você considera ser o jogo com a melhor história, se ficar faltando aqui nessa lista. Esse aqui é o canal Geek News Up e vem com a gente para a lista. O primeiríssimo da nossa lista é Persona 5 Royal. Persona 5 é um jogo bem nichado. Persona 5 é um jogo bem nichado. Um RPG de turno bem oriental que eu tenho certeza que não vai agradar a maioria do público brasileiro. Mas é um jogo muito bom, com uma história bem rica e vocês vão ver por quê. É sobre um estudante. É a história de um jovem estudante que, depois de ser falsamente acusado por cometer um crime, ele começa a se esconder no sótão de uma cafeteria. Ele tem que passar a viver discretamente para não ser pego e novamente acusado e pagar pelo crime que ele não cometeu. Mas tudo muda quando, através de um sonho, ele toma conhecimento do Metaverse. O Metaverse, enigmático Metaverse, que se vocês quiserem saber o que é, vão ter que jogar para descobrir. Persona 5 Royal corrige os erros do antecessor, mas ele aprimora todo o seu conteúdo, adicionar novos elementos narrativos e recursos interativos melhorados, que no primeiro jogo eram bem confusos e até, digamos, escassos. O próximo da lista é o controverso Death Stranding. Jogo do Kojima, o primeiro jogo do Kojima depois de Metal Gear. É um jogo de ação e aventura em um mapa aberto, desenvolvido pela Kojima Productions. Bom, neste jogo você vai controlar o personagem Sam Bridges, um entregador que precisa unir as pessoas e reerguer a civilização em um mundo devastado pelo evento apocalíptico que dá nome ao jogo, Death Stranding. É aquele jogo, se vocês não estão entendendo, sacando qual jogo é aquele jogo que tem um bebê dentro de um jarro, que ele fica levando de um lado para o outro, e é um jogo que ficou popularmente conhecido como o simulador de correios, ou até de iFood para alguns. Ele, por mais que seja um jogo controverso, tem algumas críticas negativas, a história desse jogo é o ponto alto, sem dúvidas, desse game. Com atores reais protagonizando várias cenas. Atores conhecidos, como o próprio protagonista é o Norman Reedus, que fez The Walking Dead, com um personagem que vocês conhecem muito bem, o Daryl Dixon. É sensacional e ele traz toda uma vivência especial para o personagem. O próximo jogo da lista é o jogo que muitos consideram o melhor jogo da geração Xbox One e PlayStation 4, melhor RPG, e está com uma série bombando, com a segunda temporada finalizada as gravações na Netflix. Eu estou falando de The Witcher 3 Wild Hunt, o jogo da CD Projekt Red, que recentemente lançou o Cyberpunk 2077, que foi um lançamento um tanto quanto polêmico. Mas, diferentemente de Cyberpunk, The Witcher 3 é um jogo muito rico e é um RPG de ação, podemos dizer assim, um jogo de ação e aventura com elementos fortíssimos de RPG, no qual a gente vai controlar Geralt, um bruxo muito habilidoso, indo atrás de Ciri,
que protagoniza o jogo ali junto com ele, num cenário ali meio que de preparação de guerra. O protagonista, o Jared, o bruxo, está sendo perseguido por essa organização, a Wild Hunt, que seria uma tradução livre como a caçada ao selvagem. Nesse universo, bruxos são reconhecidos pelas suas características físicas e eles não são ali muito bem queridos pelos outros cidadãos. O protagonista precisa encontrar novos aliados na sua busca por Ciri e também ganhar novos poderes para se tornar mais forte e poder enfrentar todo tipo de ameaça nesse jogo. É um dos melhores jogos sem dúvida e está aqui o nosso selo de aprovação para esse jogo. O próximo da nossa lista é Detroit Become Human. É um jogo da Quantic Dream. Se você conhece essa produtora de jogos, você sabe que eles já fizeram muitos outros jogos nesse estilo, mais focado na própria narrativa, como Heavy Rain, Beyond Two Souls, dentre outros. Sendo Heavy Rain, acredito que o mais famoso. Detroit Become Human foi um jogo que a princípio era exclusivo de PlayStation 4, mas hoje você já pode jogar em outras plataformas. É um jogo numa realidade futurística que se passa pelo ano de 2038, onde androides se tornaram uma realidade. São robôs feitos para emular perfeitamente a vida e a aparência humana, que você pode ir, sei lá, no Walmart e comprar um deles. Eles já vêm com funções instaladas, mas aí é que está a grande sacada do jogo. Nós temos 3 personagens, Marcus, Kara e o Connor. O Connor é um androide feito especializado para caçar outros androides que por alguma falha no sistema deles, eles começaram a agir com livre-arbítrio, eles começaram a ter consciência. A Kara e o Marcus são os outros androides que conseguiram alcançar esse livre-arbítrio e começam ali a fazer algumas coisas que, se você quiser saber, vai ter que jogar o jogo. Nós temos 3 protagonistas, como eu disse, e você vive do mesmo nível de intensidade a história dos 3. É um jogo muito bom e esse é focado realmente numa história. É como assistir um filme muito longo. Uncharted 4, A Thief's End, eu não sei falar isso. O Fim de um Ladrão. É um jogo que tenta encerrar toda a história construída nos 3 primeiros Uncharted do protagonista Nathan Drake. É um jogo de ação e aventura com foco em exploração em ambientes muito bonitos, belos de verdade. Eu acredito que até hoje Uncharted 4 seja o jogo com os melhores ambientes em questão de gráfico possível. Talvez perdendo ali para um Forza ou algo do tipo. Nesse game, o protagonista Nathan Drake sai em uma aventura para ajudar seu irmão Sam, que estava com uma dívida cabulosa e precisava de um meio para pagar isso. Eles saem e vivem, de fato, a sua última aventura como, digamos assim, aventureiros. Por enquanto. O próximo game da nossa lista é Horizon Zero Dawn. Mais um jogo futurista que se passa num futuro dessa vez bem mais distante do que Detroit Become Human, onde máquinas começaram a fazer parte de toda a flora e fauna do mundo. Calma aí. Onde as máquinas acabam meio que sendo um mecanismo ali de manutenção de toda a vida na Terra. E com o passar das máquinas sendo, sei lá, talvez a forma de vida principal no mundo, os seres humanos foram regredindo e passaram a formar tribos, terem novos costumes, novas culturas e novas religiões, coisas assim. O game é protagonizado pela Eloy, a nossa protagonista ruivinha, que vai tentar desvendar todos os mistérios envolvendo um tal de protocolo Hades. Esse jogo é um dos melhores jogos da última década, assim como The Witcher. Também é um jogo de ação e aventura com vários elementos RPG, que eu tenho certeza que vai te tomar várias horas do seu dia. E esse aí também tem uma dificuldade ali um pouco elevada, se você de fato não caminhar ali pelo que a RPG te propõe. É uma boa pedida com uma história sensacional, sem dúvidas. Agora é a vez do nosso cabeça de teia. O herói que talvez seja o herói mais popular do mundo, Homem-Aranha, ou o nome do jogo, Spider-Man's PlayStation 4.
Jogo exclusivo de PlayStation 4, como eu já disse agora, na qual a gente vai viver uma versão do Peter Parker já mais envelhecida, já mais adulto mesmo. Nos filmes a gente está acostumado sempre de ver um Peter Parker que ainda está ali no ensino médio, que aí seguindo daí, aí nesse jogo a gente já começa com o Peter Parker, um Homem-Aranha já mais experiente, já mais envelhecido, que começa a lidar com todo aquele drama sempre do Homem-Aranha. Ele começa a lidar com a vida pessoal dele, com a vida do trabalho, em estudos e afim, e com a vida de herói, e tenta conciliar isso. A gente vê toda aquela sorte que o Homem-Aranha tem nesse jogo. Ele tem uma jogabilidade muito boa, bem parecida com os jogos do Batman da série Arkham. É um jogo de super-herói muito bom. Se você gosta de Homem-Aranha, se você gosta dos quadrinhos, é uma história que realmente passa toda a essência do herói para vocês. Sem contar em todas as skins que você pode desbloquear depois do jogo, com várias roupas diferentes do Homem-Aranha. E se você gostar desse Homem-Aranha, nós também temos a continuação, lançada ano passado, do Miles Morales. É isso, pessoal. Red Dead Redemption 2, lançado em 2018, que ganhou alguns prêmios de jogo do ano na época. Red Dead Redemption 2 é mais um dos sucessos da Rockstar. Esse jogo se passa no Velho Oeste, onde você controla o protagonista Arthur Morgan, que é um dos membros mais antigos e fiéis do bando dele, que após um assalto que deu errado em uma cidade do Oeste chamada Blackwater, e sendo assim, Arthur Morgan e seus aliados precisam se refugiar em um local nos Estados Unidos e fugirem das autoridades, se reerguendo novamente. Nesse jogo nós vamos ver o cumprimento do Arthur Morgan e todo o seu bando. Se você gosta desse tipo de coisa, Velho Oeste, cowboy, piu-piu, você vai amar esse jogo. De verdade, ele ganhou altas notas. Ele ganhou notas altíssimas e tem uma gameplay com cavalo muito legal, hein? Chegamos pelo penúltimo da nossa lista. Nós temos God of War, jogo de 2018 que promete continuar a saga dos God of War 1, 2, 3, Ascension. Não, vou falar na ordem aqui. God of War Ascensions, God of War Chains of Olympus, God of War 1, God of War Ghost of Sparta, God of War 2, God of War 3 e então, por fim, God of War 2018 para PlayStation 4. Promete continuar toda essa saga de Kratos, mas dessa vez com uma pegada diferente. Ao invés de ser aquele personagem básico, raivoso, que só se movia pela ira e por vingança, Kratos agora tenta manter a calma, controlar sua ira, vivendo em família com seu filho Atreus, metade divindade e metade humano. É um jogo muito bom, muito interessante, com a gameplay de combate absurda de boa, com toda aquela pegada violenta que God of War sempre teve. E com uma história envolvendo dessa vez a mitologia nórdica, e dá pra ver todo o amadurecimento que a empresa teve em lidar com God of War e com o próprio personagem do Kratos. Porque antes ele era antes a história era um pretexto para ver o Kratos matando deuses e titãs e criaturas mitológicas, agora tem toda essa relação entre pai e filho que eles trabalham durante o jogo inteiro, e isso vocês podem ter certeza. É uma nova face para o nosso Kratos e talvez o começo de uma nova trilogia. God of War está com um jogo prometido para esse ano, com um nome ainda desconhecido. Se vocês quiserem saber de mais novidades, continuem com a gente. Para finalizar nossa lista, nós temos aqui The Last of Us. Tanto a parte 1, o jogo original de 2013, quanto a parte 2 são jogos muito interessantes. São jogos que se baseiam num cenário de um apocalipse zumbi e toda aquela coisa que a gente já pôde ver em The Walking Dead ou outros jogos de zumbi. A diferença é que The Last of Us tem um peso muito grande sobre a sua história. Não são tantos protagonistas para se perderem como é em The Walking Dead, então funciona muito bem. A gente acompanha a história de Joel, um homem que perdeu a filha Sarah no começo do primeiro jogo. Então 20 anos depois de se tornar um contrabandista, ele encontra a Ellie, que talvez seja uma possível cura
para para todo esse problema com os zumbis, os infectados, como eles chamam lá. E o primeiro jogo se baseia na toda essa jornada que o Joel tem junto com a Ellie para levar ela até uma possível cura que pode acontecer para o mundo inteiro. O segundo jogo continua os acontecimentos do primeiro com um tema central de vingança que eu não vou falar aqui para vocês poderem acompanhar a história dos dois jogos jogando-os pela primeira vez. Essa foi a lista. Esses dois jogos têm uma carga emocional muito grande na sua história e deve ser o jogo mais fácil de se envolver. De todos dessa lista, o meu favorito, em questão da história, foi Detroit Become Human. Por todos os cenários que você pode tomar nele e por várias histórias diferentes que você pode fazer se comportando de formas diferentes. Qual foi o de vocês? Coloca aqui nos comentários. E se quiser saber de mais notícias, geeks, nerds, sobre esses assuntos de jogos e etc., nós temos a página do Instagram Games News Up, que você pode acessar lá e ter várias notícias fresquinhas ao decorrer de todos os dias da semana. É só isso, pessoal. Um abraço, espero que fiquem todos muito bem e com Deus. Até a próxima.